Jamais imaginei que um dia tornaria este relato público. Durante anos, guardei-o como um tesouro particular, trancado em meu peito. Contudo, hoje, vendo o nome de Carlo Acutis ecoar pelo mundo, sinto que chegou o momento de revelar o que presenciei. Chamo-me Giulietta Marzani, tenho 53 anos e tive o privilégio de ser vizinha de Carlo em Milão durante o período mais crítico da minha existência. Voltamos a março de 2002. Eu residia num edifício de apartamentos em Milão com meu esposo, Marco, e nosso filho Matteo, que na época contava apenas 6 anos. A família Acutis ocupava um dos andares superiores. Eram conhecidos de vista, aqueles vizinhos com quem cruzamos no elevador ou nas escadas. Antônia, a mãe, era uma figura elegante e gentil, sempre pronta a saudar com um sorriso. Andrea, o pai, trabalhava no setor de seguros e saía cedo todas as manhãs. E Carlo, filho único naquele tempo, era um garoto de 11 anos que emanava algo distinto das outras crianças de sua faixa etária. Não consigo definir com precisão o que o tornava diferente. Talvez fosse a serenidade que ele irradiava, ou a maneira como seus olhos pareciam enxergar além da superfície das coisas. Havia uma aura em Carlo que capturava a atenção sem que ele fizesse esforço algum. Matteo e Carlo foram vistos brincando no pátio do prédio diversas vezes. Mesmo sendo mais velho, Carlo nunca recusava brincar com os menores. Recordo-me de observá-los da minha janela. Carlo ensinando Matteo a chutar uma bola, ambos rindo sob o sol da tarde. Meu filho o admirava profundamente. Falava de Carlo como se descrevesse um herói. Naquele momento, eu não compreendia como um menino de 11 anos podia causar tamanha impressão em um de 6. Então, veio o diagnóstico. Foi em abril, um mês após tudo começar. Matteo andava cansado, mais pálido que o habitual. Inicialmente, pensamos ser um resfriado persistente, talvez anemia. Mas os exames de sangue revelaram a verdade devastadora: leucemia linfoblástica aguda. Essas 3 palavras estilhaçaram nosso mundo num instante. O Dr. Rishi, oncologista pediátrico, explicou-nos com voz profissional, porém compassiva, que se tratava de um câncer sanguíneo agressivo, exigindo quimioterapia intensiva imediata e que as chances eram incertas. Marco e eu saímos daquele hospital como zumbis, incapazes de processar o que acabáramos de ouvir. Nosso pequeno Matteo, nossa criança vibrante, tinha câncer. Os meses seguintes foram um inferno. Matteo iniciou a quimioterapia no Hospital San Raffaele. Perdeu o cabelo, perdeu peso, perdeu aquela luz nos olhos que sempre possuíra. Eu o via sofrer e sentia-me completamente impotente. Cada crise de náusea, cada vômito, cada noite passada chorando de dor era como uma facada no meu coração. Marco tentava manter a força, mas eu podia ouvi-lo soluçar no chuveiro, onde achava que ninguém escutaria. Nossas vidas resumiram-se a hospitais, exames de sangue, medicamentos e uma prece constante e desesperada que eu não sabia se alguém estava ouvindo. Os vizinhos do prédio descobriram, claro. Num edifício assim, as notícias correm rápido. A senhora Lúcia, que morava em outro apartamento, parava-me no corredor para perguntar sobre Matteo, com os olhos marejados. Dom Giuseppe, o porteiro, sempre indagava se precisávamos de algo quando me via entrar ou sair. A senhora Beatriz deixava comida caseira à nossa porta, pois sabia que eu mal tinha tempo para cozinhar. Essa solidariedade da vizinhança era bela, mas também dolorosa, pois cada pergunta, cada gesto de preocupação me lembrava da gravidade do que estávamos enfrentando. Carlo começou a perguntar por Matteo. Sempre que eu o encontrava no elevador ou nas escadas, ele me olhava com aqueles olhos profundos e perguntava: Senhora Marzani, como está o Matteo hoje? Não era a pergunta casual de uma criança curiosa. Havia algo genuíno em sua preocupação, algo que me fazia sentir que ele realmente se importava. Um dia, quando voltávamos do hospital e Matteo mal conseguia caminhar de exaustão, Carlo estava na entrada do prédio,
Ele se aproximou imediatamente e disse: Senhora Marzani, posso ajudar a levar o Mateo para cima? Juntos, ajudamos meu filho a chegar ao nosso apartamento. Carlo tinha apenas 11 anos, mas possuía uma maturidade e gentileza que me surpreendiam. Foi depois desse dia que Carlo começou a nos visitar. Ele batia à nossa porta. Nas tardes, após voltar da escola, ele aparecia. Sempre trazia algo, um santinho, um pequeno terço, um desenho que fizera para Mateo. Sentava-se ao lado da cama do meu filho e contava histórias. Histórias sobre jovens santos que sofreram doenças, sobre milagres que Deus realizou, sobre a esperança que nunca deveríamos perder. Mateo ouvia, fascinado, esquecendo momentaneamente a dor que o consumia. Numa tarde, enquanto Carlo visitava Mateo, Antônia bateu à nossa porta. Veio desculpar-se caso seu filho estivesse nos incomodando. De jeito nenhum, disse-lhe eu sinceramente. Carlo é um anjo. Você não tem ideia do bem que ele faz ao Mateo. Antônia sorriu com ternura e me disse algo que nunca esquecerei. Carlo tem uma conexão especial com Deus. Ele é assim desde muito pequeno. Vai à missa todos os dias antes da escola. Passa horas em adoração eucarística. Às vezes me preocupo se é demais para uma criança da idade dele. Mas é algo que vem de dentro dele. Ninguém o forçou a isso. Fiquei pensando naquelas palavras por dias. Que menino de 11 anos ia à missa todos os dias voluntariamente? Junho chegou com um golpe devastador. Os tratamentos não estavam funcionando como esperávamos. O Dr. Ricci convocou Marco e a mim ao seu consultório e nos deu a notícia que temíamos desde o início. A leucemia de Mateo não estava respondendo à quimioterapia convencional, tornara-se resistente ao tratamento. Poderíamos tentar um protocolo mais agressivo, mas tenho de ser honesto com vocês, as probabilidades não estavam a nosso favor. Falávamos de semanas, talvez um mês se tivéssemos sorte. Desabei na cadeira. Marco teve de me segurar, pois senti que minhas pernas não me sustentariam. Nosso filho estava morrendo e não havia nada que pudéssemos fazer. Aquela noite foi a mais sombria da minha vida. Depois que Marco finalmente adormeceu de exaustão, fui para a varanda do nosso apartamento. Eram quase 2 da manhã. Milão dormia sob um céu sem estrelas e eu chorei como nunca havia chorado antes. Chorei de raiva, de desespero, com uma angústia que me rasgava em pedaços. Gritei silenciosamente para Deus. Perguntei-lhe por que permitia que meu filho sofresse assim. Por que não respondia às minhas orações? Porque havia tanta crueldade no mundo. Não sei quanto tempo passou, mas de repente ouvi passos apressados descendo a escadaria do prédio. Olhei para fora e vi Carlo descendo correndo. Pensei que talvez tivesse ouvido algo e estivesse preocupado, mas quando chegou à nossa varanda, parou e olhou para cima, para mim. Senhora Marzani, chamou numa voz suave, mas clara. Posso subir? Preciso falar com a senhora. Abri a porta do meu apartamento alguns minutos depois. E lá estava Carlo, ainda de pijama, descalço, com o rosto cheio de uma seriedade que não pertencia a um menino de 11 anos. Carlo, o que faz acordado a esta hora? Perguntei-lhe, preocupada. Sua mãe deve estar aflita. Ele balançou a cabeça gentilmente. Ela sabe que eu desci. Disse-lhe que precisava falar com a senhora urgentemente. Sentamo-nos na pequena sala do nosso apartamento. Carlo pegou minhas mãos com infinita delicadeza e olhou diretamente nos meus olhos. O que ele disse em seguida mudou minha vida para sempre. Senhora Marzani, eu sei que os médicos disseram hoje que o Mateo não tem muito tempo. Sei que disseram que não há esperança. Gelei. Como ele podia saber daquilo? Não tínhamos contado a ninguém ainda. A consulta médica fora apenas naquela tarde. Como você sabe disso, Carlo? Perguntei com a voz trêmula. Carlo sorriu com uma paz que parecia deslocada naquele contexto. Jesus me mostrou durante a banhadoração esta tarde. Ele me mostrou muitas coisas, senhora Marzani, e pediu-me que viesse dizer-lhe algo muito importante. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O Mateo não vai morrer.
disse Carlo com absoluta certeza. Os médicos estão errados. Deus vai curá-lo completamente, mas preciso que a senhora me prometa uma coisa. Não perca a fé, continue levando-o a todos os exames médicos, confie mesmo que não veja resultados imediatos. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Carlo, meu querido, sei que queres ajudar, mas os médicos foram muito claros. A leucemia é terminal, não há outra saída. Ele me interrompeu suavemente, mas com firmeza. Senhora Marzani, vou dizer-lhe exatamente o que vai acontecer. Vou dizer-lhe isto para que saiba que não é minha imaginação. Em 2 semanas, quando o Matteo fizer o próximo exame de sangue completo, os médicos vão encontrar algo estranho. Vão dizer que há uma pequena, mas inexplicável melhora nos níveis dele. Vão ficar confusos. 1 mês depois disso, nos exames de julho, vão descobrir que a leucemia está em remissão. E em setembro, quando fizerem os testes mais completos, confirmarão que o Matteo está totalmente saudável. Não haverá rastro de câncer no corpo dele. Fiquei sem palavras. A precisão de suas palavras, a certeza com que falava, tudo era tão avassalador que eu não sabia se acreditava nele ou se pensava que o pobre menino estava delirando. Carlo, por que tens tanta certeza disso? Perguntei finalmente. Ele apertou minhas mãos com mais força, porque tenho oferecido cada comunhão que recebo pelo Matteo desde que soube que ele estava doente. Todos os dias, quando vou à missa, peço a Jesus na Eucaristia que cure seu filho. E ele prometeu-me que o faria. Mostrou-me claramente. O Matteo vai viver, senhora Marzani. Vai crescer. Vai ser um homem saudável. Vai ter sua própria família um dia. Deus tem planos lindos para ele. Não sei o que me fez acreditar nele. Talvez fosse o desespero, talvez fosse algo em seus olhos, talvez a presença inexplicável que senti na minha sala naquele momento. Mas algo dentro de mim quebrou e, ao mesmo tempo, encheu-se de uma esperança que eu não sentia há meses. Acreditas mesmo nisso, Carlo? Sussurrei. Eu não acredito, senhora Marzani. Eu sei. É uma promessa de Deus e Deus nunca falha. Carlo saiu naquela manhã depois de rezar comigo. Ensinou-me uma oração simples pedindo a Jesus que tocasse o corpo de Matteo, restaurasse seu sangue, o curasse completamente. Quando ele fechou a porta, sentei-me naquela sala por horas, repetindo aquela oração sem parar. Não contei a Marco o que acontecera. Não sabia como explicar sem que ele pensasse que eu estava me agarrando a ilusões impossíveis. Os dias seguintes foram estranhos. Matteo ainda estava fraco. Ainda sofria os efeitos da quimioterapia, mas eu havia mudado. Cada vez que o via, repetia as palavras de Carlo na minha mente. Matteo vai viver. Agarrei-me a essa promessa como um náufrago se agarra a uma tábua no meio do oceano. Carlo continuou visitando, sempre com a mesma paz, sempre com a mesma certeza. Um dia cruzei com ele no corredor e ele disse: Senhora Marzani, lembre-se do que lhe disse. Em 2 semanas, os exames mostrarão algo diferente. O dia do hemograma completo chegou. Era meados de junho, exatamente 2 semanas após a conversa noturna com Carlo. Levei Matteo ao hospital esperando o pior, mas agarrada àquela promessa. O Dr. Ricci revisou os resultados com a testa franzida. Isso é estranho, murmurou, olhando os papéis repetidamente. Senhora Marzani, há algo aqui que não bate com o que esperávamos. A contagem de glóbulos brancos do Matteo melhorou ligeiramente. Não é uma melhora dramática, mas é incomum num caso tão avançado. Vou pedir mais exames porque, honestamente, não entendo o que está acontecendo. Meu coração começou a disparar. Carlo tinha dito exatamente isso. Vou encontrar algo estranho, uma pequena, mas inexplicável melhora. Saí do hospital com Matteo, e a primeira coisa que fiz foi procurar Carlo. Encontrei-o no pátio do prédio, brincando com outras crianças. Quando me viu, sorriu e veio correndo em minha direção. Viu, senhora Marzani? Disse-lhe eu. Não consegui conter as lágrimas. Ajoelhei-me à frente dele e o abracei com força. Carlo, como você sabia? Como isso é possível? Ele simplesmente me abraçou de volta e sussurrou. Jesus sempre cumpre suas promessas.
Naquela noite contei tudo a Marco. A princípio, ele me olhou com ceticismo, como se achasse que eu me agarrava a qualquer coisa para evitar encarar a realidade. Julieta, amor, disse ele. Os médicos disseram que foi uma pequena melhora. Isso não significa que o Mateu está melhorando. Pode ser apenas uma flutuação momentânea. Mas eu sabia que não era assim. Sabia que Carlo vira algo que nós não podíamos ver. Marco, disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Nosso filho vai viver. Não me pergunte como sei, mas sei. As semanas seguintes foram uma montanha russa de emoções. Mateu continuou seu tratamento, mas notei mudanças sutis. Tinha mais energia, sua cor estava melhorando, até seu apetite voltava lentamente. Sempre que cruzava com Carlo no prédio, ele piscava para mim ou sorria, como se soubesse exatamente o que eu estava passando. Antônia parou-me um dia nas escadas e disse: Julieta, Carlo me contou que está rezando pelo Mateu. Diz que ele vai ficar completamente curado. Não sei de onde ele tira essa certeza, mas meu filho tem uma conexão com Deus que eu não consigo entender totalmente. Julho chegou, o mês que Carlo mencionara especificamente. Os exames agendados eram exaustivos, projetados para ver se a quimioterapia estava surtindo algum efeito ou se a doença progredia. Marco e eu aguardávamos os resultados com uma mistura de terror e esperança. Quando o Dr. Ricci nos chamou ao seu consultório, sua expressão era de completa confusão. Senhor e senhora Marzani, começou olhando os papéis em sua mesa como se não acreditasse no que via. Não tenho explicação médica para o que estou vendo. A leucemia do Mateu está em remissão. Não é uma remissão parcial ou temporária. É uma remissão significativa que, francamente, não consigo explicar com o tratamento que estávamos usando. Marco congelou na cadeira. Eu, por outro lado, comecei a chorar lágrimas de alegria. Tem certeza, doutor? Absoluta certeza. Dr. Ricci assentiu, ainda confuso. Vamos fazer mais testes para confirmar. Mas baseado nestes resultados, seu filho está melhorando de uma forma que não vi em casos tão graves quanto o dele. É extraordinário. Saímos daquele hospital flutuando. Marco me abraçou no estacionamento e chorou como eu não o via chorar desde o dia do diagnóstico. Você estava certa, Julieta, você estava certa. O Mateu está se curando. A primeira coisa que fiz foi procurar Carlo. Subi até sua porta e bati com urgência. Antônia abriu, surpresa com meu estado. Julieta, o que houve? Está tudo bem? Eu não conseguia falar. Apenas acenei com a cabeça enquanto as lágrimas continuavam a cair. Carlo apareceu atrás de sua mãe. Quando me viu, sorriu aquele sorriso pacífico. Já receberam os resultados de Júlio? Perguntou simplesmente. Sim, consegui dizer. Está acontecendo exatamente como você disse. Exatamente. Carlo aproximou-se e tomou minhas mãos. Eu disse que Jesus mantém suas promessas, senhora Marzani. Mas ainda estamos esperando a confirmação final. Em setembro, a senhora verá que não restará rastro da doença. Julho e agosto foram meses de celebração silenciosa. Mateu continuou melhorando dia após dia. O menino que conhecíamos retornou, cheio de vida e energia. Voltou a brincar no pátio do prédio, e vê-lo correr e rir era um milagre que me fazia chorar de gratidão a cada vez. Os vizinhos do prédio celebraram conosco. A senhora Lúcia nos abraçava toda vez que nos via. Dom Giuseppe dava doces a Mateu e bagunçava afetuosamente seu cabelo. A senhora Beatriz organizou uma pequena festa no pátio para celebrar sua melhora. Carlo continuou visitando Mateu, mas agora brincavam juntos em vez de ficarem na cama. Eu os observava da janela, duas crianças rindo ao sol, e pensava em quão perto estivemos de perder tudo aquilo. Uma tarde, assim, Carlo subiu ao nosso apartamento e pediu para falar comigo a sós. Senhora Marzani, disse seriamente, quando setembro chegar e os médicos confirmarem que o Mateu está completamente saudável, quero que a senhora saiba algo. Isso não foi acaso. Também não foi apenas medicina. Foi Deus respondendo à oração. E algum dia, quando eu não estiver mais aqui, quero que conte esta história.
Quero que as pessoas saibam que Deus ainda realiza milagres hoje, que não são apenas histórias do passado. Suas palavras soaram estranhas para mim. O que quer dizer com "quando não estiver mais aqui"? Perguntei preocupada. Carlos sorriu com aquela paz desconcertante. Nada de errado, senhora Marzani. É só que todos temos uma missão nesta vida, e a minha é mais curta que a dos outros. Mas não se preocupe com isso agora. Preocupe-se em celebrar a vida do Mateu, em agradecer a Deus todos os dias por este milagre. Setembro chegou. Os estudos mais abrangentes e minuciosos foram agendados para confirmar a condição de Mateu. Era um protocolo padrão para casos de remissão, desenhado para garantir que não houvesse células cancerígenas residuais em lugar algum do corpo. Marco e eu levamos Mateu ao Hospital San Raffaele com uma mistura de nervosismo e esperança. Carlo me assegurara que não haveria rastro da doença, mas parte de mim temia que algo pudesse dar errado, que a remissão fosse temporária. Os dias de espera pelos resultados foram intermináveis. Cada hora parecia um dia, cada dia uma semana. Finalmente, o Dr. Rich nos chamou ao seu consultório. Quando entramos, havia outros 2 médicos com ele, Senhor e Senhora Marzani, começou o Dr. Rich. Gostaria de apresentar a doutora Lombardi e o Dr. Ferrari. São especialistas em oncologia pediátrica que consultei porque, francamente, precisei de uma segunda e terceira opinião sobre o caso do Mateu. Meu coração disparou. Por que precisavam de múltiplas opiniões? A doutora Lombardi falou primeiro. Senhores, revisei pessoalmente todos os exames do seu filho, desde o diagnóstico inicial até os mais recentes. O que vou lhes dizer é algo que vi apenas 1 ou 2 vezes em meus 30 anos de prática médica. Ela fez uma pausa significativa. Mateu está completamente saudável. Não há rastro de leucemia em seu corpo. Seus exames de sangue estão perfeitos. Seus estudos de medula óssea são normais. É como se ele nunca tivesse tido câncer. O Dr. Ferrari continuou. Revisamos os exames anteriores para garantir que não tivesse havido um erro no diagnóstico inicial, mas não houve. Mateu definitivamente tinha leucemia linfoblástica aguda em estágio avançado. No entanto, agora ele está completamente livre da doença. Medicamente, não temos uma explicação completa para uma recuperação tão dramática e total. O Dr. Rich olhou diretamente para nós. Senhor e senhora Marzani, na medicina usamos termos como remissão espontânea ou resposta excepcional ao tratamento. Mas entre nós, como seres humanos, digo-lhes que o que aconteceu com seu filho é extraordinário. Alguns chamariam de milagre. Como cientista, não posso usar essa palavra oficialmente, mas como ser humano, como pai, não tenho outra palavra para descrevê-lo. Marco e eu nos abraçamos, chorando naquele consultório. Os médicos nos deram alguns minutos para processar a notícia antes de continuar a explicar o protocolo de acompanhamento. Quando saímos do hospital com Mateu, que corria à nossa frente sem nenhuma preocupação no mundo, soube que tinha de ir imediatamente agradecer a Carlo. Encontrei-o no pátio do prédio, sentado num banco lendo um livro. Quando me viu chegar, levantou-se com um sorriso. Eu nem precisei dizer nada. Ele já sabia. Os médicos confirmaram que não há nada errado, certo? Disse ele simplesmente. Ajoelhei-me diante dele sem me importar com quem pudesse nos ver. Carlo, como você sabia? Como pôde saber com tamanha precisão o que ia acontecer? Ele colocou as mãos nos meus ombros com uma ternura que parecia mais a de um velho sábio do que a de um menino de 11 anos. Porque eu pedi a Jesus, senhora Marzani. Pedi especificamente a ele pelo Mateu todos os dias durante meses. E Jesus me mostrou que ia curá-lo, não porque eu sou especial, mas porque Deus é bom e ouve as orações. Perguntei-lhe algo que estava na minha mente há semanas. Carlo, você ofereceu algo pela cura do Mateu? Fez algum sacrifício? Sua expressão mudou, tornando-se mais séria. Ofereci cada comunhão que recebi. Ofereci orações, meus pequenos sacrifícios, mas, acima de tudo, disse a Jesus que, se fosse necessário,
que eu sofresse algo para que o Mateu fosse curado, eu estava disposto a fazê-lo. Porque é isso que o verdadeiro amor faz, senhora Marzani. Dá tudo sem esperar nada em troca. Suas palavras perfuraram meu coração. Aquele menino de 11 anos tinha uma compreensão de amor e sacrifício que a maioria dos adultos nunca alcança. Carlo, disse eu com a voz embargada, nunca poderei te agradecer o suficiente. Você salvou meu filho, salvou nossa família. Ele balançou a cabeça suavemente. Eu não salvei ninguém, senhora Marzani. Jesus salvou. Eu fui apenas um instrumento dele, e é isso que quero que lembre quando contar esta história um dia. Não foi Carlo Acutis quem realizou o milagre. Foi Jesus agindo através de um menino que escolheu acreditar nele. Os meses seguintes foram um tempo de ajuste ao novo normal. Mateu continuou com exames regulares, mas cada um confirmava a mesma coisa. Ele estava completamente saudável. A vida no prédio voltou à rotina, mas algo havia mudado fundamentalmente. Os vizinhos olhavam para Carlo de forma diferente. A senhora, Lucia, confidenciou-me um dia nas escadas. Julieta, aquele menino tem algo especial. Eu sabia desde que era pequeno, mas o caso do Mateu confirmou o que sempre senti. Carlo é diferente. Dom Giuseppe, o porteiro, também notou a mudança. Uma manhã, enquanto eu descia para o trabalho, ele me parou no saguão. Senhora Marzani, disse-me em voz baixa. Sou porteiro deste prédio há 20 anos. Vi centenas de famílias irem e virem, mas nunca vi uma criança como o Carlo. Todas as manhãs, quando desce para ir à missa antes da escola, ele me cumprimenta com uma alegria que levanta meu ânimo o dia todo. E o que aconteceu com seu filho? Bem, isso é obra de Deus trabalhando através dele. A senhora Beatriz organizou uma refeição no pátio do prédio para celebrar oficialmente a recuperação completa de Mateu. Todas as famílias do prédio foram convidadas. Antônia e Andréia, pais de Carlo, estavam presentes. Lembro-me que durante aquela refeição me aproximei de Antônia e disse: não sei como agradecer por ter um filho como o Carlo. Ele salvou o Mateu. Antônia me abraçou com lágrimas nos olhos. Julieta, Carlo tem um dom especial. Desde muito pequeno tem essa conexão profunda com Deus. Às vezes isso me assusta um pouco. Serei honesta. Pergunto-me o que Deus planejou para ele, porque lhe deu uma fé tão extraordinária. Mas o que ele fez pelo Mateu me mostra que a missão dele é levar o amor de Deus aos outros de maneiras que não compreendemos totalmente. Carlo permaneceu o mesmo menino alegre e simples de sempre. Brincava com Mateu no pátio, ia à escola, fazia lição de casa, mas eu sabia que havia algo mais nele. Numa tarde, meses após a confirmação da cura, Carlo subiu ao nosso apartamento. Tinha seu notebook debaixo do braço. Senhora Marzani, posso mostrar uma coisa? Perguntou. Mostrou-me o site que estava criando sobre milagres eucarísticos. Era um projeto ambicioso para uma criança de sua idade, documentando centenas de casos ao redor do mundo onde a hóstia consagrada havia milagrosamente se transformado em tecido cardíaco real. Este é meu trabalho, explicou-me apaixonadamente. Quero que as pessoas saibam que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, que os milagres não são apenas coisa do passado. É por isso que pedi a Jesus que curasse o Mateu, para que vocês também soubessem que ele está aqui, que ele escuta, que ele responde. Perguntei-lhe algo que me incomodava. Carlo, naquele dia em que disse que, quando não estivesse mais aqui, o que quis dizer? Ele me olhou com aqueles olhos profundos e respondeu com uma maturidade desconcertante. Senhora Marzani, todos temos um tempo nesta terra. O meu será mais curto que o dos outros, mas está tudo bem. O que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos esse tempo. E eu quero vivê-lo amando Jesus e ajudando outros a conhecê-lo. Quando meu tempo acabar, e não se preocupe, não será em breve, quero que conte esta história. Quero que as pessoas saibam que Deus ainda realiza milagres, que Ele ainda cura, que Ele ainda ama. Os anos passaram. Mateu cresceu forte e saudável, sem recaídas.
Cada aniversário era uma celebração não apenas de sua vida, mas do milagre que havíamos testemunhado. Carlo continuou nos visitando regularmente, sempre com aquela alegria contagiante, sempre com aquela fé inabalável. Desenvolvi uma relação especial com ele. Tornei-me uma espécie de confidente, alguém a quem ele contava sobre seus planos, seus sonhos, suas reflexões sobre Deus. Numa tarde, quando Carlo tinha 14 anos, disse-me algo que me tirou o fôlego. Estávamos sentados em nosso apartamento bebendo chá quando ele disse: Senhora, Marzani, sabe qual é a coisa mais bonita sobre o que aconteceu com o Matteo? Balancei a cabeça, curiosa. A coisa mais bonita é que Deus não curou apenas o corpo dele. Ele também curou o espírito dele, e o seu e o do seu marido. Vocês eram crentes antes, mas agora têm uma fé diferente. Uma fé nascida de ter visto Deus agir diretamente em suas vidas. Essa é uma fé que ninguém pode tirar de vocês. Ele estava certo. Marco e eu havíamos mudado profundamente antes do diagnóstico de Matteo. Éramos católicos culturais, do tipo que vai à missa no Natal e na Páscoa, mas não muito além disso. Após sua cura, nossa fé tornou-se o centro de nossas vidas. Começamos a ir à missa regularmente, a rezar juntos em família, agradecendo a Deus todos os dias pelo milagre que nos dera. Carlo fez-me prometer algo naquele dia. Senhora, Marzani, disse ele, algum dia, quando eu não estiver mais aqui na terra, quero que conte toda esta história a cada detalhe. Como eu lhe disse exatamente o que ia acontecer antes de acontecer, como Jesus manteve sua promessa. Quero que as pessoas saibam que milagres não são apenas para os santos do passado. Eles ainda acontecem hoje para pessoas comuns, em prédios comuns, em vidas comuns, porque Deus é extraordinário e pode fazer coisas extraordinárias quando encontramos pessoas que acreditam. Não entendi completamente por que ele insistia naquilo até outubro de 2006. Carlo tinha 15 anos quando foi diagnosticado com leucemia aguda. A notícia devastou a todos no prédio. A ironia cruel do menino que havia salvado Matteo da leucemia, agora sofrer da mesma doença era quase insuportável. Tudo aconteceu tão rápido. Em uma semana, Carlo passou de um adolescente saudável para estar na terapia intensiva. Marco e eu o visitamos no hospital com Matteo. Quando Carlo viu Matteo, sorriu fracamente. Viu, Matteo? É por isso que cada oração valeu a pena. Olhe para você agora, tão grande e forte. Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, cercado por sua família. Tinha 15 anos. O prédio inteiro chorou sua morte. O funeral estava lotado, não apenas com vizinhos, mas com centenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado de uma maneira ou de outra. Durante o serviço, percebi que Carlo sabia o tempo todo que sua vida seria curta. Por isso me pedira tão insistentemente que contasse sua história. Por isso vivera cada dia com tamanha intensidade, com tamanha fé, com tamanho amor. Anos depois, quando o processo de beatificação de Carlo começou, fui chamada para depor. Reconstitui a história palavra por palavra. Perante o tribunal eclesiástico, mostrei-lhes os registros médicos de Matteo, as datas precisas que Carlo mencionara, os testemunhos dos médicos, a exatidão de suas previsões e a impossibilidade médica de sua cura. Tudo foi documentado e verificado. Hoje, enquanto escrevo isto, Matteo tem 25 anos. É completamente saudável e estuda medicina porque quer ajudar outras crianças como foi ajudado. Nunca teve uma recaída. Os médicos chamam isso de seu milagre médico. Nós chamamos de milagre de Carlo. A promessa que Carlo me fez naquela manhã de junho de 2002 cumpriu-se com uma precisão que ainda me tira o fôlego. Cada detalhe, cada data, cada previsão foi exata. E agora, cumprindo minha promessa a ele, conto esta história para que o mundo saiba que Carlo Acutis não era apenas um menino normal que amava Jesus. Ele era um instrumento de Deus, um canal de seu amor e seu poder de cura. Carlo Acutis foi beatificado em outubro de 2020. Durante a cerimônia em Assis, Matteo e eu estávamos presentes. Quando vi sua imagem no altar,
Quando ouvi o bispo falar sobre suas virtudes heróicas, chorei. Chorei pelo menino que conheci, pelo amigo do meu filho, pelo anjo que Deus colocou em nosso caminho no momento exato em que mais precisávamos dele. A promessa de Carlo não foi apenas que Mateus seria curado, foi que sua história ajudaria outros a acreditar. E essa promessa também se cumpriu. Desde que comecei a compartilhar este testemunho, recebi mensagens de pessoas ao redor do mundo dizendo que recuperaram a fé, que começaram a rezar novamente, que encontraram esperança em meio às suas próprias batalhas. Que Deus abençoe você abundantemente, que Ele trabalhe em sua vida de maneiras extraordinárias e que você nunca, jamais, perca a fé em seu poder de realizar milagres. Amém. É isso.